Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e o meu objetivo com este conteúdo é te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e autodesenvolvimento a partir de tudo isso. E este vídeo hoje é para falar um pouquinho da entrada do Sol no signo de Aquário. Hoje, dia 19 de janeiro de 2021, às 17h39, o Sol, ele entra no signo de Aquário. Então, parabéns a todos os aquarianos. Estamos entrando aí nessa temporada aquariana, nessa época do ano em que a gente sente muito mais a influência das características deste signo, que é tão diferente, que questiona tanto, que vem mesmo para quebrar estruturas, para questionar tudo que vem sido estabelecido. Então, parabéns vocês, aquarianos. O Sol vai ficar em Aquário do dia 19 de janeiro até dia 18 de fevereiro, quando ele entra, então, no signo de Peixes. Essa entrada hoje do Sol é muito marcada por um ano em que a gente tem muitas influências desse signo. A gente está vivendo agora, em 2021, já muito a influência do signo de Aquário. Esse Sol entrando aí, ele vai fazer um encontro bem importante com Júpiter e Saturno, que já estão em Aquário. E marca então esse ano aí com tanta influência do signo de Aquário. Houve até, eu escuto bastante aí na internet as pessoas falarem, muita gente até confundir que a gente está entrando numa era de Aquário. E não, nós não estamos entrando numa era de Aquário. A gente está vivendo tempos mais aquarianos, viveremos tempos mais aquarianos, mas não estamos na era de Aquário. Mas muitos posicionamentos aí estão muito fortes nesse signo e a gente vai sentir muito a influência de tudo isso nesse 2021. Eu já tenho esse vídeo aqui no canal falando sobre como vai ser 2021. Eu tenho 3 vídeos, na verdade, tá dividido em 2 partes porque ficou bem longo, muito difícil resumir todo um ano aí com relação a todos os aspectos, porque vai acontecer muita coisa. Eu dividi em 2 partes e também tenho um vídeo com as energias de janeiro. Esse primeiro trimestre aí de 2021, ele vai ser um dos mais intensos. Ainda muita coisa tem por vir, mas eu já tenho vídeos explicando um pouquinho com relação a tudo isso. Então, até mais ou menos aí dia 18 de fevereiro, Aquário é o signo que estará imperando aí essas influências. E como o Sol, ele fala da nossa busca pela nossa essência, fala desse nosso ego, desse nosso eu mais profundo, digamos assim, todos os aspectos que os outros planetas que já estão posicionados em Aquário, e, por exemplo, Lua, que tem uma movimentação mais rápida aí, todos esses posicionamentos fazendo aspectos com esse Sol em Aquário, terão uma influência muito grande aí para esse nosso janeiro. Esse aspecto aí, até da entrada do Sol em Aquário e alguns outros que a gente terá ao longo desse mês de fevereiro, é um aspecto muito parecido com o que a gente teve em 1962, por volta do dia 4 de fevereiro, a gente teve um posicionamento muito parecido, e a gente vai viver um período similar a esse aí, dessa fase. E em fevereiro, inclusive, essa energia aquariana vai ficar mais forte, porque a gente terá na astrologia a gente chama de doriforia. O que é a doriforia? É quando todos os planetas que são visíveis a olho nu, eles se posicionam no mesmo signo. A gente terá essa doriforia agora em fevereiro, de vários planetas, principalmente os planetas pessoais, aí todos que são vistos a olho nu, que são 7, a gente conta aí o Sol e a Lua como planetas. A gente, astrólogo sabe que é luminar, mas a gente na contagem aí conta como planetas. A gente terá aí 7 planetas posicionados mais ou menos no signo de Aquário, 7 exceto Marte, que estará em Touro, mas todos os outros planetas em fevereiro estarão todos posicionados em Aquário.
Então, esse primeiro trimestre aí, com essa entrada agora do Sol em Aquário e fevereiro, que vai ser um mês muito intenso, fevereiro é o mês mais intenso de 2021. A gente tem toda essa questão aí de estruturo ou quebro, porque a gente veio de uma temporada longa aí de muitos posicionamentos em Capricórnio, e quando isso muda para Aquário, a gente começa a questionar: eu estruturo, que é Capricórnio, ou eu quebro, que é Aquário? Aquário, ele questiona tudo, ele olha as estruturas, como elas são estabelecidas, e ele questiona. E se ele achar que tem necessidade, ele vai buscar essa quebra. A gente entra aí com esse Sol em Aquário, a gente entra então com toda essa influência dessas características, tudo isso fica muito mais proeminente. O signo de Aquário, ele está muito mais ligado ao coletivo, muito mais do que o individual. Então, o aquariano, ele pensa muito no coletivo. O que é bom para o coletivo, o que a gente pode fazer como indivíduos para refletir no coletivo, o que a gente pode fazer como indivíduos para que a gente melhore o nosso coletivo. O aquariano, ele tem muito esse pensamento ligado ao coletivo, à humanidade, a essa coisa mais humanitária realmente. Então, o indivíduo não é algo que importa tanto pro aquariano. E não é que ele não pensa nas pessoas, não quer dizer que ele não pense em si mesmo. Não é essa a questão, mas o foco do aquariano é muito o que podemos fazer como indivíduos para melhorar no coletivo. Esse coletivo é que é o foco de Aquário. Então, a gente já começa, toda vez que o Sol entra em um determinado signo, a gente começa a sentir coletivamente as influências daquele signo. A gente vai começar a sentir coletivamente isso a nível mundial, realmente, na nossa vida, né? Então, a nível pessoal, a gente também sente. É um momento da gente olhar em que área do nosso mapa a gente tem Aquário, qual casa do seu mapa você tem Aquário, aquela área que estará sendo iluminada neste período aí de 19 de janeiro até 18 de fevereiro, por essas características. Então, todo mês eu sempre oriento isso para os meus clientes, para as pessoas que eu convivo de forma mais próxima, sempre oriento: olha o seu mapa. Esteja em contato com o seu mapa sempre. A gente começa a entender. Então, por exemplo, se você tem Aquário no ascendente, você já sabe que agora com essa entrada do Sol em Aquário, essa área começa a ficar mais movimentada. Se você tem Aquário na casa da carreira, é essa área que até 18 de fevereiro está recebendo muito mais influência. Então, é o momento de a gente fazer sempre esse exercício com todos os posicionamentos, claro. Mas o Sol, como ele fica aí por volta de 30 dias no mesmo signo, a gente tem um holofote para aquela área. Quando o Sol entra num determinado signo, ele coloca um holofote naquela área da nossa vida. Então, se você tem Aquário, nesse exemplo que eu dei, na área da carreira, você vai sentir esse holofote para aquela área da sua vida. E um outro exercício que é muito legal de fazer, que a astrologia, ela é observação. A gente vai observando os padrões, como que aquilo se manifesta. Se você observar todos os anos anteriores, nas datas em que, por exemplo, o signo entrou o Sol, desculpa, entrou no signo de Aquário, todos os anos, como é aquele período para você? Você vai perceber que existe um padrão de acontecimentos na nossa vida. Então, seguindo esse exemplo de Aquário na casa da carreira, você vai começar a perceber, por análise da sua própria vida em anos anteriores, em que todo ano, naquela época em que o Sol está em Aquário, você tem um padrão de acontecimentos na sua vida. É sempre a mesma coisa? Não, porque a nossa vida muda, claro, a gente tem outro contexto, a gente está sempre evoluindo. Mas existe um padrão, principalmente esse foco. Você começa a perceber que Aquário entra por volta de 19, 20, 21 de janeiro. Então nessa época, todos os anos, como tem Aquário na carreira,
eu sempre tô muito focada nisso, é uma época que eu mudo de trabalho, enfim, esse exercício ajuda demais a gente entender os direcionamentos do nosso mapa. O mapa, ele é um direcionamento, como o próprio nome diz, é um mapa, ele é um direcionamento, ele mostra ali coisas que nos ajudam bastante no nosso dia a dia. Quanto mais você entra em contato com isso, mais você consegue o quê? Olhar e focar em áreas, aproveitar essa energia, literalmente aproveitar o fluxo. Se você sabe que tem um holofote para aquela área, então, ótimo, foque em fazer o quê? Em trabalhar aquelas questões, tá bom? Então, a energia de Aquário é muito isso, ela olha muito mais a relação que o indivíduo tem com o coletivo. Como é que é essa relação? Como você está se relacionando hoje com o coletivo? Você faz as coisas de forma muito egoísta ou você faz as coisas de forma mais altruísta? Você pensa nas pessoas também? Você analisa um pouco mais em como que as suas atitudes vão refletir no coletivo? Ou não, você simplesmente vai vivendo sem observar essas questões? Porque Aquário questiona o que você como indivíduo está fazendo que está refletindo no coletivo. Aquário é um signo do elemento ar, e o elemento ar na astrologia, ele representa sociabilidade, um mundo mais mental, nossa comunicação, e essas questões começam a ficar mais evidentes pra gente, a gente entender quais são os grupos que a gente pertence. Pode acontecer também muito nesse período de você sentir isso, de querer questionar quais são os grupos que você pertence agora. Faz sentido? Não faz? Você quer mudar? Você quer dar ou mudar de grupos, ou dar uma nova forma para os grupos a qual você pertence agora? E essa fase a gente acaba sentindo isso. A gente sente até mais vontade também de se relacionar. Eu sei que, claro, a gente está aí em pandemia, a gente está tentando aí, acho que todo mundo está tentando achar um meio termo entre a gente não surtar, de não se relacionar, mas também não se expor demais, expor as pessoas. Eu sinto, sim, isso na minha vida e sinto isso na vida de muitas pessoas, que tá todo mundo tentando achar esse equilíbrio. E agora isso vai ficar até mais forte porque Aquário preza muito estar em grupos, estar com as pessoas. Outra coisa também muito forte para esse período, até por conta de muitas configurações que a gente tem aí, que a gente vai começar a sentir esse rompimento com padrões mais obsoletos, porque Aquário vem e ele questiona. E aí, a partir do momento que ele questiona e ele vê sentido em uma outra coisa, ele busca esse rompimento. E a gente tá vindo aí, vendo principalmente aí em 2021, quanta coisa mudou, em 2020, desculpa, quanta coisa mudou, quanta coisa veio à tona que a gente não imaginava. A pandemia, ela colocou realmente, eu acho assim, um holofote aí para questões que a gente nem imaginava. E aí esse período, a gente sai agora desse período capricorniano, que ainda estava olhando para o futuro, tentando estruturar, porém é diferente do olhar para o futuro de Aquário. O olhar para o futuro com vontade de romper com esses padrões mais obsoletos. Aquário, ele tem uma visão mais macro da coisa, então ele olha para o futuro, ele é visionário e ele tem essa visão mais macro das coisas. Então, a partir do momento em que ele tem essa visão, ele busca essa mudança, ele busca essa melhoria. E aí a gente começa a perceber nesse período todas essas questões que são muito fortes aí. Quem é aquariano ou quem tem Aquário forte no mapa sabe como é esse olhar para o futuro. Bom, essas são as influências, então, para esse período aí de 19 de janeiro até 18 de fevereiro, com a sentada do Sol em Aquário.
Eu espero que a gente consiga viver cada vez mais consciente com o nosso processo. Eu acredito que somente essa consciência com relação às coisas que nos acontecem, ao que a gente sente, ao que a gente é que vai ajudar a gente a ter uma vida um pouco mais leve. Não quer dizer que a gente vai ficar livre de problemas, isso faz parte do nosso evoluir, mas que as coisas estão acontecendo aí no mundo, mas a gente tá mais consciente com o nosso processo, a gente consegue ver as coisas por um ângulo diferente. Então, desejo aí um bom período. Se tiver alguma dúvida, manda aqui pra mim. Sempre gosto muito de receber tudo que vocês me mandam, os relatos. Agradeço imensamente pra quem me acompanha aqui e até o próximo.